Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 1 de agosto. Agora na Espanha, 20 horas e 17 minutos. No Brasil, 15 e 17 da tarde. Gente, a BTC está repetindo a movimentação que ela fez entre os dias 5, 6 de junho e a agulhada de 15 de junho. Acumulou numa cunha triangular, beijou a base de uma canaleta virtual de baixa, depois explodiu num movimento de mastro-bandeira. Foi isso que ela fez nessa movimentação de mastro-bandeira também. E nos estertores dessa movimentação, ela acabou desenhando uma cunha que beijou a base da canaleta virtual de baixa, que na verdade é a bandeira, depois explodiu para um outro patamar, levando a BTC para um patamar entre 31.804 e esse patamar agora próximo de 29. Agora a gente está desenhando um candle comprador aqui no 4 horas que está tentando se livrar da VWAP semanal, que recuou ali para 29.200. No gráfico semanal, o fundo dessa agulhada, na verdade, ela travou aqui na última lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, mas não afetou a tendência de alta no semanal. Para perder a tendência de alta no semanal, a BTC teria que perder 26.500. Ela está muito acima da linha superior da nuvem na projeção, segue emprestando vigência a um padrão de xícara alça, isso aqui provavelmente vai redundar num estresse da linha superior da nuvem aqui no semanal. Se romper 31.804, tem condições de explodir para um patamar acima de 36 mil dólares. Quiçá bater 40 mil. Alguns analistas estão prognosticando 40. No diário, a gente veio dar uma lambida aqui na base dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é a nossa bandeira. Perdemos a nuvem segurou a BTC por 7, 8 candles, perdemos. Existe também o suporte subsequente que fica no radar, mas agora que a gente testou a LTB ali da base dessa canaleta virtual de baixa, o mais factível é que a gente fique desenhando uma subfigura triangular espremida entre a linha superior da nuvem aqui no diário e o centro gravitacional, que também exerce uma força gravitacional para segurar o preço. A nuvem acabou perdendo espessura esverdeada por conta da violência dessa corretiva das últimas horas. No intraday, a BTC tá um reloginho. O sinal hoje ofertado na sala de sinais fechou no gain. Pegamos aqui essa agulhada, voltou, fechou no gain com lucro no bolso dos assinantes. O sinal foi LTC, o SDT, bateu ali na lower e aí acabou fechando no gain. Na seara fática, agora empresas vão poder enviar o SDC direto para contas bancárias de não usuários de USDC. Ou seja, vai haver uma correspondência e uma conexão entre usuários off-chain, que não possuem public addresses na rede blockchain onde circulam as USDCs, e usuários on-chain. Isso vai emprestar liquidez para o mundo cripto. E a emissora do dólar Tether, a USDT, acabou bloqueando o public address de um hacker que acabou ultimando com sucesso o golpe do Poison Address. O golpe do Poison Address nada mais é do que promover um envio de uma transação de valor zero com um endereço muito parecido com um public address usado pela vítima, e aí quando a vítima copia e cola o endereço nos explorers das blockchains, ela acaba enviando para o endereço errado. Reportado o hack para a emissora do dólar Tether, eles deram um freeze e promoveram o burn desses USDTs que estavam no public address do hacker. E o Justin Sun avisa que está assumindo o controle da Curve Finance. Ele vai retomar a liquidez das piscinas e vai migrar algumas funcionalidades para o ecossistema Tron. E na seara geopolítica e finanças internacionais, economistas e banqueiros de Wall Street agora estão apostando numa pausa no rally de aumento da taxa básica de juros pelo Federal Reserve em setembro. Enfim, agora o mercado está comprando uma eventual pausa. E
Os drones que atingiram pela segunda vez em 3 dias torres comerciais de Moscou agora atingiram ministérios russos. O Dmitry Medvedev afirmou que esses ataques não ficarão sem resposta. O primeiro ataque acabou redundando num míssil russo que atingiu uma área residencial industrial no centro da Ucrânia. Esse segundo ataque ainda não teve resposta. Provavelmente haverá alguma resposta por parte das forças russas. E um drama humanitário na Ucrânia. A escala de amputações de jovens na Ucrânia já atinge um patamar da Primeira Guerra Mundial. São dezenas de milhares de jovens que perderam membros desde o início da guerra. Entre 20 e 50 mil ucranianos perderam um ou mais membros desde o início da guerra contra a Rússia. É um verdadeiro drama humanitário que está afetando toda essa geração de ucranianos. Gente, a BTC segue acumulando aqui no diário. Claramente a gente ainda está dando vigência a uma bandeira de alta. O mastro está bem caracterizado, a bandeira está um pouco longeva, mas é possível que a gente esteja replicando, como num fractal, a movimentação desenhada aqui na primeira quinzena de junho, onde a gente acumulou numa cunha, beijou a base da bandeira, explodiu num novo mastro. Isso pode acontecer e deve acontecer, levando a BTC para 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.